aviação do chamado mais pesado que o ar começou na América com o primeiro pequeno salto dos irmãos Wright em 1903 e confirmada em Paris com o primeiro voo homologado de Santos-Dumont em 1906. Desde então até 1921, a aviação foi dando passos importantes. Muitos modelos de aviões foram sendo ensaiados, muitos aviadores se celebrizaram como pioneiros. Mas verificava-se uma importante limitação ao desenvolvimento dessa nova atividade. Havia uma sujeição fundamental. Os voos tinham de ser feitos à vista do terreno para que se pudesse conhecer a posição do avião. É que, embora se utilizasse a bússola magnética para orientação, não havia processo de determinar a posição do avião, a não ser por referências em terra. Isto limitava extremamente a utilização dos aviões. Em 1919, o comandante da Marinha americana Albert Reed realizou a primeira travessia aérea do Atlântico Norte da Terra Nova à Inglaterra, com escalas nos Açores e Lisboa. Mas para controle da navegação, tiveram que ser colocados 70 navios ao longo da rota como marcos geográficos. No mesmo ano de 1919, os ingleses Alcock e Brown realizaram a travessia aérea sem escala da Terra Nova à Irlanda, usando de uma forma pouco eficiente o sistema de navegação marítima. Entre nós, dois arrojados aviadores militares, Brito Pais e Sarmento de Beires, tentaram em 1920 o voo de Lisboa à Madeira, mas não tiveram sucesso. O comandante Sacadura Cabral, que em 1919 comandava o Centro de Aviação Marítima do Bom Sucesso, onde recebeu Reed, tinha a convicção de que era possível criar um sistema de navegação aérea eficaz. Por isso, o almirante Gago Coutinho viria mais tarde a afirmar e escrever: Sacadura Cabral foi o criador das viagens aéreas portuguesas de alto mar. O mecânico francês Roger Soubiran referiu assim as qualidades de Sacadura. J'étais à Saint-Raphaël, instructeur, et il y avait beaucoup d'officiers étrangers de toutes les armes, de la marine et de l'armée de terre. Un jour arrive un officier portugais, un officier de la marine portugaise. Alors que les autres officiers voulaient être pilotes, j'ai remarqué que ce dernier s'intéressait beaucoup à la technique également. Tomando firmemente a iniciativa de criar um sistema de navegação aérea eficaz, Sacadura convidou para seu colaborador o comandante Gago Coutinho. E lançaram-se ambos ao trabalho. O lançamento de um sistema de navegação aérea científico implicou a preparação de uma série de elementos de trabalho, alguns dos quais foram absolutamente inéditos. Um desses elementos, que é um instrumento para determinação de ventos e correção de rumos, é este que eu tenho na minha mão e que, a partir das derivas medidas a bordo por lançamento de boias de fumo para ver a deslocação provocada pelo vento, introduziam-se essas derivas aqui e daqui se obtinha não só o vento, mas também a correção do rumo para prosseguir na rota requerida e a velocidade do avião em relação ao terreno. Este corretor de rumos é o autêntico que foi utilizado na viagem de Lisboa ao Rio de Janeiro por Gago Coutinho. Tem aqui mesmo uma gravação assinada por Gago Coutinho. Outro instrumento fundamental para a navegação aérea era o sextante. O sextante que na Marinha era utilizado para fazer observações das alturas dos astros em relação ao horizonte do mar,
para ser utilizado em navegação aérea, teve que se lhe adaptar um horizonte artificial, constituído por um nível de bolha de ar, que está incluído nesta caixa, e que, na solução genial adotada por Gá Coutinho, a geometria que ele concebeu fez com que as leituras das alturas dos aços fossem extraordinariamente simplificadas em relação a outros sextantes estrangeiros que já existiam. Esta inovação foi depois adotada por uma fábrica alemã, a fábrica Platz, que fabricou sextantes destes que foram utilizados por muitos navegadores aéreos. E a partir deste sextante, pelo mesmo princípio, apareceram depois novos modelos mais modernos de sextantes para navegação aérea. Além dos instrumentos a que me referi, foi necessário executar um longo trabalho de observações e de medições para verificar se as leituras eram fidedignas e o seu rigor aceitável para a navegação aérea. Gá Coutinho executou centenas dessas observações, de que temos aqui páginas e páginas de registros com a sua própria letra, e a partir daí determinou os erros médios das leituras feitas com o horizonte artificial. A conclusão a que chegou é que o rigor era mais que suficiente para as exigências da navegação aérea. Além dos instrumentos a que já me referi, foi necessário remodelar todo o sistema de cálculos astronómicos em relação ao sistema usado em marinha. Gá Coutinho dedicou-se à simplificação, reformulação das equações trigonométricas clássicas de marinha, de maneira a estabelecer um sistema de cálculo expedito, muito mais simplificado e rápido, que era o fator essencial para a navegação aérea, dada a velocidade com que o avião se desloca na atmosfera. Ora, todo este conjunto de elementos de trabalho, os instrumentos de observação, os sistemas de cálculo e até depois a própria condução da navegação em voo, tornaram-se um sistema inédito, com base científica, de que a aviação portuguesa se pode orgulhar, porque esse sistema perdurou depois durante décadas, embora com as adaptações normais devidas à evolução da tecnologia, de novos instrumentos que foram aparecendo, mas o que não há dúvida é que o sistema de navegação astronómica científica criado pelos nossos aviadores foi um grande passo para o desenvolvimento futuro da aviação à escala mundial. Depois de suficientes ensaios dos instrumentos e dos métodos de cálculo, efetuou-se um voo de Lisboa ao Funchal para a prova real do sistema. Em mais de 7 horas de voo, o rigor da navegação foi comprovado. Um sucesso completo. Com os excelentes resultados obtidos, Sacadura Cabral lançou-se entusiasticamente na preparação da viagem Lisboa-Rio. Tinha objetivos patrióticos neste seu plano e conseguiu, com grande perseverança e poder de persuasão, obter autorização e apoio governamental para a sua efetivação.
Foram longos e complexos os estudos inerentes à rota e ao tipo de avião. Devido à grande distância a vencer na travessia do Atlântico Sul, teve que ser concebido um avião fora de série. A fábrica inglesa Fairey Aviation modificou o seu hidroavião de série Fairey 400, aplicando-lhe depósitos auxiliares de gasolina nos flutuadores e aumentando-lhe a área das asas para poder sustentar maior peso. E assim se criou o modelo que em Lisboa foi designado de Lusitânia. O plano inicial da viagem previa escalas técnicas nas Canárias, em Cabo Verde e em Fernando Noronha, a caminho da costa brasileira. Em princípio, a parte crucial da travessia oceânica de Cabo Verde a Fernando Noronha seria feita de noite. E para isso, foi cuidadosamente preparado o sistema de navegação por estrelas, usando o sextante de horizonte artificial, já anteriormente bem comprovado. Em 30 de março de 1922, o Lusitânia partiu do Tejo para a histórica viagem. A viagem Lisboa-Funchal no ano anterior fora o balão de ensaio. Nas etapas até Cabo Verde, verificou-se que o consumo de gasolina era superior ao previsto. Tal facto obrigou-os a alterar a travessia oceânica por não terem autonomia para alcançar a ilha de Fernando Noronha. Voando de dia, decidiram então, corajosamente, ir amarar junto do minúsculo Penedo de São Pedro. De facto, na etapa de Santiago ao Penedo de São Pedro ia-se fazer a demonstração mais cabal do rigor do sistema de navegação criado pelos aviadores portugueses. Partindo da ilha de Santiago de Cabo Verde, seguiram a rota pré-determinada e, calculando as posições por navegação astronómica, foram marcando sobre a carta as linhas de posição, que são estas linhas tracejadas que vemos aqui, com um ritmo de cerca de uma posição em cada 27 minutos e, ao fim de mais de 11 horas de voo, chegaram ao minúsculo Penedo de São Pedro, que tem 200 metros e está na imensidade do Atlântico. E, portanto, a execução deste sistema de navegação na etapa mais crítica e que ficou mais célebre na história da aviação desse tempo, serviu de base para depois se desenvolver a nível mundial um sistema
mais eficaz e mais generalizado da navegação aérea astronómica. A dimensão do Penedo de São Pedro pode bem avaliar-se por comparação com o navio República que ali aguardava a Lusitânia. Depois do grande sucesso da navegação, a ondulação dificultou a amaragem e um dos flutuadores partiu-se, acabando por se perder o avião. O hidroavião veio com rumo direto aos Penedos. Sobrevoou-os e sobrevoou o República, iniciando em seguida a amaragem. Logo de começo, o flutuador esquerdo, batendo na crista de uma vaga, partiu-se. Mal nos apercebemos do que se passava, mas depressa vimos o aparelho inclinar-se e afundar-se. A alegria indescritível de que todos se tinha apoderado, seguiu-se um silêncio de expectativa e de tristeza. Mas depressa se aventou a hipótese de vir outro hidroavião para completar o raio. Tinha sido determinado que fosse arreado o escaler, a gasolina e o bote, embarcando no primeiro tenente Faria Pereira e no segundo o mecânico Subirá. Comme nous étions au milieu de dizaines de requins, à force de rames, nous sommes arrivés à Paris juste pour sauver Sacadura, Galles-Cotigny, les papiers et le sectant. Et l'appareil a disparu. No seu diário escreveu Sacadura: poisou às 7h16 e partiu-se com muita calema. Graças à forte determinação de Sacadura Cabral, o acidente do Lusitânia não o fez desistir do objetivo final do empreendimento, que era chegar ao Rio de Janeiro pelo ar. Imediatamente entrou em contacto com os seus superiores em Lisboa, no sentido de ser enviado um segundo hidroavião para a ilha Fernando Noronha. Este segundo ferry foi transportado a bordo do navio brasileiro Bagé. Nele, os aviadores partiram de Fernando Noronha, dirigindo-se primeiro ao Penedo de São Pedro, que sobrevoaram, recomeçando aí a rota que tinha sido interrompida. Mas a sorte também aqui lhes falhou. Devido a uma avaria, foram forçados a amarar quando rumavam a Fernando Noronha, tendo sido recolhidos já de noite pelo navio inglês Paris City. Já depois de ter sobrevoado os Penedos, o ferry 16 teve uma avaria. Um tubo de combustível entupiu-se e não deixava chegar a gasolina ao motor. Sacadura, porém, não perdeu a serenidade. O mar estava sereno, a ondulação era pequena, picou o aparelho para lhe manter a velocidade e aprovou ao vento, amarando com uma velocidade extraordinária. Tocou na crista de uma vaga e foi cair no colo da outra. Os flutuadores, que tinham sido o ponto fraco do aparelho desde a sua partida de Lisboa, começaram logo a meter água. O avião, a pouco e pouco, ia mergulhando. Ao pôr do sol, determinaram o rumo. Estavam a 170 milhas de Fernando Noronha. A bordo do Paris City, o comandante do navio inglês calculou que estivessem perdidos, isto é, que ignorassem a posição em que se encontravam. Galles-Cotigny demonstrou cabalmente a sua ciência náutica, dizendo-lhe com uma precisão matemática a latitude e a longitude em que o avião pairava. Grande espanto do capitão Tamlin, que, em face da informação de Galles-Cotigny, verificou que se tinha desviado do rumo umas 19 milhas. Foi esse erro de navegação que salvou os aviadores. Um terceiro avião, o F-17, é enviado de Lisboa, embarcado no navio de guerra Carvalho Araújo. A
A grande missão aérea havia de prosseguir até final. A perseverança vence e as últimas etapas a caminho do Rio de Janeiro têm pleno êxito. Após a amaragem na Baía da Guanabara, Gago Coutinho salva a terra com 21 tiros da pistola de sinais. O avião F-17 é batizado com o nome de Santa Cruz, sendo madrinha a esposa do presidente do Brasil. No regresso a Portugal, os aviadores são triunfalmente recebidos.
Atlântico Sul, apesar das suas vicissitudes, foi um sucesso. Ficou demonstrada a eficiência do sistema de navegação aérea criado pelos portugueses. Um feito verdadeiramente pioneiro que teve projeção no futuro da aviação. O glorioso hidroavião Santa Cruz está hoje preservado no Museu de Marinha, em Lisboa. Aquilo que não pôde ser feito na viagem de 1922 por insuficiência do raio de ação do Lusitânia, isto é, a navegação noturna, viria a ser concretizado em 1927 por outros aviadores portugueses. Esta oportunidade surgiu com uma projetada viagem à volta do mundo da iniciativa de Sarmento de Beiras, que convidou para seu navegador o capitão Jorge de Castilho e para mecânico Manuel Gouveia. Tendo à sua disposição um hidroavião bimotor Dornier, a que foi dado o nome de Argus, o plano de Sarmento de Beiras, com início em Alverca, incluía a travessia do Atlântico Sul entre a Guiné e a ilha de Fernando de Noronha. Na viagem ao Brasil de noite, a bordo do Argus, por 2 vezes houve avarias. Manuel Gouveia saiu da Carlinga e uma das avarias era uma fuga de gasolina, foi repará-la. Outra vez foi reparar uma fuga de óleo. O Sarmento de Beiras, quando chegou a Fernando de Noronha, disse: se não fosse Gouveia, teríamos ficado no fundo do Atlântico como tantos outros aviadores ficaram. A viagem, em parte, a ele se deve. Jorge de Castilho, tal como Sacadura Cabral e Gago Coutinho, adquirira largos conhecimentos e prática de geodesia e astronomia nas campanhas geodésicas em África. Estudou os métodos de navegação e o sextante de Gago Coutinho, de quem se considerava discípulo na matéria. Castilho fez várias adaptações ao sistema de navegação com sentido prático, mantendo, contudo, o fundamental que havia sido comprovado nos voos de Sacadura e Coutinho. A navegação executada por Jorge de Castilho na travessia atlântica baseou-se em observações das estrelas durante a noite e do Sol na fase final da viagem até Fernando de Noronha. Este voo durou mais de 18 horas, sendo 13 de noite.
Sonhando com a imensa empresa da volta ao mundo, os aviadores haviam batizado o seu hidroavião com o nome da célebre nave mitológica Argus. A volta ao mundo planeada por Sarmento de Beiras não se realizou, mas a navegação noturna de Castilho sobre o Atlântico foi o complemento da navegação diurna feita em 1922 por Gago Coutinho. Os dois voos confirmaram a eficiência do sistema global de navegação aérea criado pelos aviadores portugueses. Ora, o sistema português de navegação aérea foi realmente o primeiro sistema científico, integral e eficaz de fazer navegação aérea. Foi científico porque se baseou em métodos astronómicos. Foi integral porque incluía não só toda a navegação que nós chamamos estimada, quer dizer, o trabalho dos rumos, a determinação de ventos, a determinação da velocidade em relação ao terreno, a partir da velocidade própria do avião, e foi eficaz porque, a partir daí, de facto, as posições determinadas por este método astronómico e científico passaram a ser mais rigorosas. Digamos, passaram a ser rigorosas, porque antes disso não o eram. Ora, a parte astronómica desta navegação baseava-se essencialmente num instrumento para medir alturas dos astros, que era o chamado sextante. Como já vimos, Gago Coutinho adaptou ao sextante de marinha um sistema de horizonte artificial constituído por um nível de bolha de ar que se revelou plenamente eficiente, os erros das observações eram mínimos, mas esse sextante depois foi evoluindo, as tecnologias da indústria foram melhorando e aperfeiçoando esse instrumento. Ao longo dos anos, décadas depois do primeiro voo de navegação astronómica por Sacadura e Gago Coutinho, houve vários modelos de sextantes utilizados por milhares de navegadores em muitas companhias de aviação, nas forças aéreas, etc. Enquanto os aviões não eram pressurizados, esses sextantes eram utilizados fazendo observações ou através de uma janela do avião ou mesmo fora da fuselagem do avião. Mas, a partir do momento em que os aviões passaram a ser pressurizados, não era possível nem abrir uma janela, nem pôr um instrumento fora do avião. E então apareceram os modelos de sextante, a que nós chamamos periscópicos. Eu tenho aqui um exemplar. Isto é um sextante periscópio que se começou a usar, portanto, com os aviões pressurizados, a partir da década de 50, praticamente, que se generalizou, que se adaptava à cúpula de observação no avião e o navegador fazia as suas observações através do sistema óptico do sextante, determina a altura. Aliás, os sextantes deste ano já faziam a média automaticamente das alturas durante o tempo de observação e, com esse elemento, o navegador ia fazer os seus cálculos. Todo o restante trabalho de navegação que começou, como vimos, neste sistema idealizado pelos portugueses, foi também evoluindo. Evoluíram as tábuas de cálculo, as tábuas de navegação aérea, que não havia naquele tempo, eram só tábuas de navegação marítima. Criaram-se, portanto, as tábuas de navegação aérea. Os almanaques que eram náuticos passaram a ser aeronáuticos. Os sistemas, as cartas, as projeções de cartas e até o sistema de desenho das cartas também foi evoluindo. Os calculadores, por exemplo, na década de 50 já se usavam calculadores extremamente completos, em que se faziam não só as determinações do vento, a resolução dos triângulos, mas também cálculos diversos. Enfim, todo este manancial de meios de trabalho foi evoluindo. A história da nossa aviação
quer dizer, da aviação em Portugal, tem tido realmente períodos notáveis pelos importantíssimos contributos que alguns dos nossos homens, aviadores e cientistas, deram para o progresso da aviação em geral, à escala mundial. Já começando por Bartolomeu Guzmão, com o seu primeiro aeróstato no princípio do século XVIII, depois Cipriano Pereira Jardim, com o seu primeiro dirigível, realmente dirigível, nos finais do século XIX, e agora já no século XX, o lançamento do primeiro sistema científico de navegação aérea. Ora, neste processo da navegação aérea participaram várias individualidades que são conhecidas da generalidade do público, como Sacadura Cabral, Gago Coutinho, Sarmento de Beires e Jorge de Castilho. Mas acontece que, infelizmente, a grande parte da generalidade do público não conhece ou conhece erradamente a participação individual de cada um destes participantes. É frequente ler-se e ouvir-se falar em Gago Coutinho e Sacadura Cabral, o Lusitânia, que era tripulado por Gago Coutinho e Sacadura Cabral, e assim sucessivamente. E isto pode induzir as pessoas na ideia de que Gago Coutinho teria sido o fulcro desta missão do Lusitânia, quer dizer, a travessia do Atlântico Sul, com um novo sistema de navegação aérea. Ora, acontece que o grande homem de todo este processo foi Sacadura Cabral. Ele foi o homem da ideia, ele foi o iniciador, ele foi o promotor, o organizador e o grande impulsionador de todo o processo até ao fim. Mas isto não quer dizer que Gago Coutinho não tenha o seu valor específico. Gago Coutinho é realmente uma das figuras proeminentes do nosso contexto científico do século XX. Não só porque já era um geógrafo notável, com trabalhos excepcionais feitos em África, como pela sua participação neste trabalho de navegação aérea, sobretudo na concepção e execução do horizonte artificial para o sextante, mas até depois disso, visto que ele nem pertencia aos quadros da aviação naval, pertencia à Marinha, e depois da sua participação na travessia do Atlântico Sul, voltou aos quadros da Marinha e depois dedicou-se não só à cartografia, mas a um trabalho excepcional que é notável, porque foi a investigação científica das navegações da época dos nossos descobrimentos. Ora bem, porque é que, na generalidade, as pessoas ligam sempre o sucesso da navegação aérea à figura de Gago Coutinho? Por duas razões fundamentais. Em primeiro lugar, porque o facto de ele vir sempre referido em primeiro lugar, antes de Sacadura, isso resulta da ética militar, em que se referia sempre a patente superior, que era a de Gago Coutinho, e Sacadura tinha uma patente oficial inferior à de Coutinho. E, infelizmente, por outro lado, é que Sacadura Cabral morreu muito jovem num acidente de aviação, enquanto que Gago Coutinho sobreviveu longos anos e tornou-se até quase uma legenda nacional, e não só nacional entre nós, mas até no Brasil, onde ele foi verdadeiramente adorado. E o brigadeiro João Quintela, que eu tenho aqui comigo, que é um homem do ar e muito estudioso e um grande entusiasta destas coisas de aviação, com certeza concordará comigo na afirmação que eu aqui fiz. Eu concordo em absoluto, sem dúvida nenhuma. Podemos até dizer que foi um encontro de gerações. Uma geração mais nova, representada por Sacadura Cabral, uma geração mais adulta, mais idosa, representada por Gago Coutinho. Mas deste encontro de gerações resultou o grande feito, que, na verdade, é um marco histórico da nossa aviação. Sacadura Cabral, mais impulsivo, precisamente pela sua juventude, mais impulsivo, mais audaz, Gago Coutinho mais refletido, mais prudente, talvez, mas, sem dúvida nenhuma, eu interrogo-me muitas vezes se porventura estes homens não se tivessem conhecido, e nas circunstâncias até em que se conheceram, que foi em Moçambique. Gago Coutinho já estava trabalhando em Moçambique, em trabalhos de geodesia, e Sacadura Cabral aparece em Moçambique e encontra-se com Gago Coutinho. Na mesma missão geodésica. Desse encontro nasceu uma amizade, nasceu uma camaradagem
que levou os dois homens a comunicarem um com o outro as suas aspirações, as suas ambições. E quando Sacadura Cabral resolve realmente concorrer à aviação militar, para depois ser o grande impulsionador da aviação naval, e ao pensar no projeto de aproximar Portugal do Brasil, pensou em Gago Coutinho para que se adaptassem os métodos da navegação marítima à navegação aérea. E, se bem pensou, melhor o fez, pois que eu não sei se, na altura, Sacadura Cabral poderia ter encontrado melhor colaborador. Foi, sem dúvida nenhuma, um colaborador extraordinário, Gago Coutinho. Absolutamente de acordo com a afirmação que fazes de que, pois, Gago Coutinho ficou mais no conceito popular do que o nome de Sacadura Cabral. Sacadura Cabral morreu, infelizmente, no Golfo da Biscaia, desapareceu muito mais cedo. Gago Coutinho sobreviveu e, portanto, a glória, quase que toda a glória do grande feito começou a recair sobre o Gago Coutinho. O Gago Coutinho passou a ser a pessoa apontada quando passava em qualquer lado. Lá vai o Gago Coutinho. Passou a ser cantado no Bairro Alto, nos fados, nas letras dos fados do Bairro Alto, sempre venerando o Gago Coutinho, nomeando o Gago Coutinho, e esquecendo-se um pouco de Sacadura Cabral, o que é um ato de verdadeira injustiça. Sacadura Cabral, na verdade, se quisermos, quando muito, enfim, não estabelecer grandes diferenças, colocá-los-íamos em padrões idênticos, embora diferenciados, cada um no seu mistério. Um no piloto audaz, tenaz, valoroso, e o outro o cientista refletido e realmente muito prudente. De qualquer forma, ambos humildes. E tão humildes que o Gago Coutinho reconhecia em Sacadura Cabral uma superioridade que tinha como reflexo o Sacadura Cabral reconhecer em Gago Coutinho uma superioridade. Estas duas coisas chocavam-se para precisamente se conjugarem e definirem a grandeza dos dois homens, a enorme grandeza destes dois homens. E Gago Coutinho furtava-se quase sempre às manifestações, às respostas aos discursos das homenagens que lhes eram conferidas, e passava sempre o papel do orador e o papel do encarregado de agradecer as manifestações com que os homenageavam para Sacadura Cabral. Daí que Sacadura Cabral, jocosamente, sem ofensa, mas até muito curiosamente, dizer que o Gago Coutinho tinha ficado com o astrolábio e para ele tinha-lhe deixado a astrolábia. Mas ambos eram extraordinariamente modestos. E um dos atos de modéstia, e que define bem a grandeza de ambos, foi precisamente quando chegaram ao Brasil. O primeiro ato, o primeiro gesto que quiseram ter foi de ir prestar homenagem a Santos Dumont, conhecido pelo pai da aviação, que em 1903 exaltou Paris, na verdade, com os seus feitos aeronáuticos. E também a resposta que obtiveram de Santos Dumont é de uma grandeza muito grande. Eu tenho que lê-la, porque não sei de cor, e perderia todo o significado se porventura não lesse as palavras de Santos Dumont. Quando Sacadura Cabral e Gago Coutinho foram apresentar as homenagens a Santos Dumont, este respondeu-lhes desta forma: meus caros irmãos Sacadura Cabral e Gago Coutinho, também eu trabalhei na aviação. E o que fiz? Na vossa generosidade dizeis muito, encareceis tanto, deixai-me que vos agradeça simplesmente com a verdade. Vós realizastes o ideal humano, comunicastes extremos do mundo, aproximastes inteligências e corações, e neste momento solene da nossa festa política, como embaixadores da comunidade luso-brasileira, trouxestes as bênçãos da vossa augusta pátria à minha jovem pátria, trouxestes Portugal ao Brasil. De um sonho fizestes realidade. Vós é que sois admiráveis, meus amigos. E por isso, sinceramente,
comovidamente, eu vos agradeço tanto como vos admiro. O valioso trabalho pioneiro dos portugueses já hoje pertence à história. A aviação evoluiu com tecnologias cada vez mais avançadas. A eletrónica acabou por destornar a navegação astronómica.